Após invadir prédios dos três poderes em Brasília, manifestantes depredaram patrimônios públicos na tarde deste domingo. Repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes da notícia. É difícil mensurar o tamanho do estrago, não é, Beatriz? O que você conta pra gente? Como será que vai ficar essa situação toda agora? É contabilizar prejuízos, não? Exatamente, Adriana. É preciso começar a contabilizar, fazer um levantamento, um inventário mesmo do que foi perdido. As informações iniciais que nós temos do que foi destruído, né, de patrimônio público e também de patrimônio principalmente histórico e que nunca vai poder ser recuperado, são informações ainda de imagens que viralizaram nas redes sociais. Então são levantamentos iniciais e mesmo assim a lista, né, de bens públicos que foram completamente destruídos nessa invasão já é grande. Nós fizemos uma listagem aqui, a gente separou até por setores. Então, começando pelo Planalto, um exemplo, né, da destruição é a tela As Mulatas, do pintor Di Cavalcante. De acordo com as primeiras imagens e primeiras informações, essa tela ela foi perfurada pelo menos 6 vezes, com o que parece ser uma faca ou uma tesoura. Além disso, diversos outros quadros que ainda não foram identificados também parecem estar danificados, assim como a galeria de fotos, né, de presidentes da República que fica ali no Palácio do Planalto. As primeiras informações dizem que aquela galeria foi completamente destruída. Os invasores eles não conseguiram acesso ao gabinete do presidente Lula. Ali tem uma certa segurança, portas blindadas, tem uma segurança mesmo reforçada, portanto eles não conseguiram alcançar esse espaço, mas a sala da primeira-dama, Janja da Silva, e também do secretário de Comunicações do governo, Paulo Pimenta, foram completamente destruídas. Além disso, no STF, nós tivemos ali atos de vandalismo com o Brasão da República, que fica no plenário do STF, também com as cadeiras dos ministros, com a porta da sala do ministro Alexandre de Moraes, que foi completamente retirada, né? A porta ali do armário das togas e também as vidraças do STF que foram pichadas. Já no Congresso, olha, o vitral Araguaia, que fica no Salão Verde da Câmara, foi danificado. Essa obra de 1977 pertence à artista Mariane Peretti. Além disso, as vitrines do Congresso e também do Planalto, que exibiam ali objetos históricos, alguns objetos inclusive doados por outros chefes de estados, né? Peças ali de muitos anos também foram depredadas ou até roubadas. Também temos relatos aí de peças que sumiram dessas sedes dos três poderes. E aí a gente estava falando por setores, né? Planalto, STF e Congresso, mas de um modo geral, nas três casas também tem bastante problema e vandalismos em cadeiras de um modo geral, mesas e armários e também eletrônicos, como televisores, computadores e também impressoras. Além disso, as janelas das três sedes do poder, muitas delas foram quebradas, trincadas e completamente danificadas. Adriana. Beatriz, o prejuízo ainda é difícil de ser calculado, essa conta toda ainda está sendo feita, a gente segue já falando sobre esse assunto. Antes, eu gostaria de reforçar aqui no Jornal da Manhã que o Grupo Jovem Pan sempre foi e reafirma, é totalmente contra qualquer ato de vandalismo, de violência ou ato antidemocrático. Diogo Schelp, algumas dessas obras de arte, pelo que a gente viu, são danos irreparáveis, é isso? Agora os outros, as reformas, quem paga toda essa conta agora, toda essa reforma? Quem paga somos nós, Adriana, nós os pagadores de impostos, brasileiros que trabalham, né, e contribuem para essa montanha de dinheiro que se dá ao Estado, né? E, obviamente, isso vai sair do bolso do Estado, vai sair do bolso dos brasileiros. O problema é que, obviamente, é lamentável quando se vê a destruição de qualquer tipo de patrimônio público, de qualquer mobiliário, vidraças, enfim, qualquer tipo de equipamento, né? Como a gente viu no STF, até mesmo equipamentos de filmagem foram destruídos. O problema nas obras de arte é que elas são, muitas vezes, insubstituíveis, né? É impossível, muitas vezes, dependendo do dano, sequer arrumar, consertar o que foi feito, né? Diferentemente de um mobiliário, alguma coisa que pode ser substituída, custa caro, pode mais despesa ainda para os cofres do Tesouro, mas, no caso de obras de arte,
muitas vezes não há sequer como reparar. É algo único, é algo que pertence ao povo brasileiro e não se pode imaginar que alguém possa se atribuir a alcunha de patriota fazendo algo do tipo. É muito triste, uma tremenda ignorância também, não é? Fernando Capês, quais são as autoridades responsáveis agora por entrar nessas 3 casas, fazer toda uma vistoria, um relato, um levantamento, saber quais serão os valores e, enfim, quanto tempo deve demorar para que tudo isso seja reconstruído? Bom, em primeiro lugar, Adriana, você fez muito bem de lembrar o repúdio a esse tipo de ação destrutiva, violenta e que, infelizmente, não é novidade. Em todo o país já houve vários movimentos de invasão de prédios públicos. Aqui em São Paulo, eu cito como exemplo a destruição do Borba Gato, colocaram fogo, independentemente do gosto, da estética daquela estátua. É um patrimônio público, foi incendiado. Também o monumento Vitor Brecheret, quase em frente à Assembleia Legislativa, foi pichado quase que de maneira irreversível. Então, esse tipo de ação, ela demanda uma ação firme, uma reação firme do poder público e, mais do que isso, seja fixado um marco, uma jurisprudência, uma metodologia de ação daqui para frente que não se permita, sob qualquer pretexto, qualquer linha ideológica, a destruição daquilo que pertence à sociedade. Então é preciso uma repressão importante, obedecido o devido processo legal e pelas autoridades competentes de acordo com a Constituição, mas é necessário uma reação e o Ministério Público tem aí que atuar e se mostrar. Nós temos ali, no caso do Congresso Nacional, nós temos a própria Polícia Legislativa, nós temos também o Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, a Polícia própria do Supremo Tribunal Federal e, é claro, nesse caso, a competência. Eu vi até os manifestantes sendo levados até a Polícia Civil do Distrito Federal, mas a competência é da Justiça Federal para a persecução penal. Polícia Federal, Ministério Público Federal e juízes federais de primeiro grau, porque há interesse direto da União quando há destruição de prédios onde se exerce funções da administração direta, os 3 poderes diretamente exercidos. Então é necessário que seja feita agora a coleta de material para perícia, que se procure todos os vídeos disponíveis e possíveis, que se faça o rastreamento de toda a comunicação na internet que precedeu esse tipo de ato, que sejam identificados aqueles que financiaram predeterminadamente, não a manifestação pacífica, mas que planejaram adredemente o ato de invasão desses prédios públicos. E se houver participação dolosa por omissão de autoridades de segurança pública e do próprio governador, que seja responsabilizado. Acho que isso não pode ser feito de maneira precipitada. Uma coisa é a intervenção federal, uma vez que se constata uma incompetência ou uma leniência na prevenção e na investigação prévia dos atos que levaram a isso. Outra é uma afirmação sob suspeita de que o governador teve a intenção, o desejo e a vontade de participar, de aderir a isso. Essa é uma imputação extremamente grave e foi o que motivou o seu afastamento por 90 dias. Então é necessário que haja uma resposta dura, paradigmática, que fixe um modelo de atuação daqui para frente, seja qual for o motivo do protesto, a linha ideológica, protegendo o patrimônio público, mas seja feito dentro do devido processo legal e de acordo com a Constituição.